Bom demais, cara. E aí a gente, fugindo um pouco, né, lógico, desse lado torcedor, queria que o Cruzeiro fosse superior, que atropelasse, ganhasse, pô, mas assim, avaliando como num todo, sabe, futebol brasileiro, isso é muito bom, né, cara? Isso é muito bom, ver esses dois times competindo em alto nível, né? A todo momento, até o momento da expulsão, né, tava totalmente aberto, né? Flamengo criando as chances, às vezes com posse de bola um pouco mais, o Cruzeiro no início do segundo tempo com um pouco mais de posse de bola, criando as chances, cada um no seu estilo, né? E como se igualaram dentro de campo, né? Cada um tem um estilo diferente, um toque mais de bola, o outro mais objetivo, mas quando esses dois times entram e dão 100%, querendo a vitória a todo tempo, cada um no seu estilo de jogo, a coisa se equipara, né? E hoje nós vemos um duelo aí de gigantes, né, cara? Dois times aí que realmente estão jogando muito bem, que estão pô, esses jogadores merecendo convocações, os dois times brigando na ponta da tabela, candidatos ao título. Eu acho que, cara, o Flamengo tem um mais favorito, aquela coisa toda, né? Uma partida a menos, pontuação, mas tem uma tabela, tem uns confrontos difíceis aí, tudo pode acontecer. São jogadores que, pô, cara, foi muito legal ver o time do Flamengo sendo frustrado, né? Porque eu tô acostumado a acompanhar jogos do Flamengo, porque é um time que joga um bom futebol, assim como no Brasil. Eu sou muito chato para ver jogo, Valu. Sou chato, não sou esses caras que ficam... criterioso? Eu sou criterioso, não sou vejo qualquer jogo lá de fora ou aqui, não assisto Série B, não gosto. E não sou aquele cara maluco, se tiver, sabe, eu gosto de ver jogo, mas se o jogo não for bom, eu não assisto. Vou assistir outras coisas. E o jogo do Flamengo, geralmente, eu gosto de assistir, porque é um jogo técnico, né, bem jogado. Mas, cara, fazia tempo que eu não via, assim como foi aqui no Mineirão, lógico, aqui eles foram mais dominados, tudo. Mas no Maracanã também ficaram bem frustrados, né? E eles se irritam, né, cara? E eles começam a bater e reclamam. Mas foi muito bom a partida do Cruzeiro. Uma pena a expulsão, porque eu acho que poderia, de repente, né? A gente tá falando de um achismo, de repente, né? O Flamengo, será que ia se atirar também? De repente, o Flamengo também, aí um empate, também não foi ruim para eles, não. Segurou a gente, manteve ali a gordurinha. E para nós também, acho que com um a menos, para nós esse empate aí não foi de todo ruim, não. Pontuar no Maracanã é sempre algo muito desafiador, né, Fabrício? E o Cruzeiro conseguiu pontuar por boa parte do jogo, sendo mais equipe, né? Já tinha terminado melhor a primeira etapa e no segundo tempo, mais uma vez, o Cruzeiro conseguiu ser mais perigoso, né? Tudo bem que o Cássio teve que trabalhar muito mais do que no primeiro tempo e merece uma menção honrosa pela grande atuação que teve, mas foi um Cruzeiro que no 11 contra 11 conseguiu se impor muito bem e a partir do momento da expulsão do William, acho que quem entrou também entrou com muita disposição, com muita gana, mantendo o nível de concentração lá no teto. Esse Flamengo dentro do Brasileirão estava marcando gols em casa há várias rodadas, né? A última vez que o Flamengo não tinha marcado gol dentro de casa no Campeonato Brasileiro tinha sido lá na rodada 9, no mês de maio contra o Botafogo. E agora o Flamengo voltou a não marcar gols. Por quê? Porque o Cruzeiro mostrou toda a sua solidez defensiva, passando por uma grande atuação do Cássio, mas também uma ótima atuação do William, que foi expulso, mas foi bem. A dupla de zaga muito bem, com destaque para Lucas Vidalba. Kaique, mais uma vez, muito guerreiro, mas ofensivamente gostei da produção do Cruzeiro. Segundo tempo do Matheus Pereira, acho que é algo à parte, né? Foi realmente fantástico. Uma pena que teve que sair na reta final. Em um jogo que a gente sabia que os detalhes iriam decidir, acho que se o Cruzeiro, ainda mais com as peças de qualidade no banco de reservas, tivesse com seus 11 jogadores em campo, a história poderia ter sido diferente. Porque aí o Matheus Pereira, que estava muito bem, poderia permanecer. O próprio Caio, que estava conseguindo boas arrancadas, incomodar a defesa do Flamengo, iria permanecer também. Enfim, a gente vai ficar durante algum tempinho pensando no que poderia ter sido. O certo é que o Cruzeiro foi valente, foi guerreiro e depois de 3 jogos instáveis, voltou a seu melhor nível coletivo, diante do líder do Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo de parabéns e domingo contra o Sport é Mineirão lotado para buscar 3 pontos. O parâmetro que a equipe tem que seguir é esse daí, né? Não tem que ser daí para baixo. A gente já viu que quando a gente leva a régua, quando entra concentrado, quando tem empenho total, sabe? Vai ter desgaste, vai. Quando joga coletivamente, todo mundo se ajudando,
a gente consegue causar estrago. A gente não causa mais estrago porque também o goleiro do Flamengo foi muito bem, né? Aquela finalização do Caio Jorge lá, ele foi muito bem, muito feliz na finalização. O Rossi fez uma bela de uma defesa. A gente teve momentos do jogo, cara, que a gente comandou assim, mais lindo. O Valu até marcou, né, os minutos aí, né, Valu? Ok, Fabrício, os nossos primeiros 15 minutos no segundo tempo, que aos 6 do segundo tempo tem um cabeceio do Lino, aquele que o Cássio volta no contrapé e dá um tapa para a direita. Mas depois disso, dos 7 até os 15 minutos, o Cruzeiro tem um domínio muito importante, Fabrício. Não, rodando, bola de um lado para o outro, buscando eu anotei aqui, aos 13 minutos, o Léo Ortiz rifou uma bola, que eu até brinquei aqui com vocês. Se é o Léo Ortiz que está fazendo isso, não é o Thiago Valu, não. Não, é isso que tá, porque se é qualquer outro time, com a frustração que eles estavam tendo no jogo, porque isso na alta performance, jogo em alta performance, muito equilibrado, como é um jogo profissional no futebol brasileiro, enfim, os jogadores se frustram e, pô, não conseguem criar mais nada. Tanto é que uma das principais características do Flamengo é esse jogo saindo na construção. Qualidade dos zagueiros, a gente tá falando Léo Ortiz, Léo Pereira, nem tanto mais o Léo Ortiz, tanto é que ele era volante. E aí, cara, ele veio errando bola, né? Saindo ali, os caras dando chutão, mas tu vê que é um time, a qualidade deles é grande e assim. E quando troca, né, Valu? Você vê o elenco dos caras, quando chama aí, você chama Bruno Henrique, você chama o Araújo, pô, cara, então é um time que tem, assim, um elenco, assim, monstruoso, né? E apesar que eu achei que também que a gente não tá deixando a desejar nesse ponto também. Os jogadores têm entrado bem, né? Moleque estreou numa fogueira, né, Valu? Esse moleque fazia tempo que eu queria ver ele, cara, em campo. Eu já tava falando alguns jogos e é um menino aí que a gente viu através de vídeos, essas coisas, né? Tem um perfil muito bom e hoje deu pra ver ele ao vivo, né? Eu acho que o Willian já estava acusando um certo cansaço, mesmo as 2 jogadas antes ele estava puxando o pé, uma hora ali na jogada defensiva, né, meio que querendo dar câimbra na panturrilha, e aí acaba o cansaço, interfere nessas horas de tomar uma decisão, de você achar que vai chegar lá, tua mente vai chegar lá, mas teu corpo já não está acompanhando, acabou dando bote errado, tudo bem, tinha que ter dado uma segurada ao meu modo de ver, mas é o jeito dele jogar, né, e aí acabou sendo expulso, o menino veio numa fogueira, mas bom, né, que agora o Léo Jardim viu o menino, porque às vezes você arriscar o menino, pá, entendeu? Não sabe como é que ele tá no jogo, como é que ele é de jogo. Agora já sabe, né, Fabrício? Pô, estreou quando o melhor time dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Um homem a menos, suportou, marcou bem, não teve a oportunidade de tacar, que é o principal, o ponto forte dele. Então a tendência é ele vir de repente já no domingo, né, Caio? Só antes de você, Caio, destacar aqui a nossa imensa audiência. 17 mil pessoas ligadas aqui. Jesus, sério? 17, mas tem só 12 mil likes. Então, galera, deixa o like aí. Daqui a pouco teremos o Sir Leonardo Jardim. Eu já não quero chamar de Mister mais não, tá? Falando a respeito desse empate. Então, pedir para você deixar o like e só deixar uma coisa bem clara, né? Porque a gente sabe como é que fica o envolto neste momento, né? A gente está comentando a respeito aqui na nossa opinião e você tem o direito de discordar aí do outro lado da tela, mas aqui de uma forma unânime, né? A gente acha que o Cruzeiro fez um jogo grande, um jogo de acordo com a história do Cruzeiro. Não é uma conquista de título, porque inventaram essa bobagem aí também, né? Agora os times não perdem para o Flamengo e ninguém está comemorando o título, e se tem um time no Brasil que sabe o que é comemorar título em cima do Flamengo, é o Cruzeiro. Então a gente está realmente enaltecendo esse jogo de um time que foi ao Maracanã, encarou o Flamengo. Cruzeiro não ficou lá atrás se defendendo, jogando por uma bola, não. É só pegar e ter assistido o jogo e ter um pouquinho de lucidez para acompanhar o futebol. Então é disso que a gente está falando. O campeonato, para mim, segue mais aberto do que nunca com esse empate. Claro, o ideal seria uma vitória. A gente estaria falando de um Cruzeiro a 1 ponto do Flamengo. Então, só para deixar claro, caso tenha algum intruso de plantão, a gente está enaltecendo o jogo do Cruzeiro, mais um jogo bom, e mostrando, Caio Fábio, que de fato aquela partida contra o Vasco lá em São Januário é um ponto completamente fora da curva do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, principalmente fora de casa.
Perfeito, Valo. Aquilo é um ponto fora da curva. O que aconteceu hoje é o normal do Cruzeiro. Essa campanha maravilhosa do Cruzeiro no Brasileirão passa longe de ser obra do acaso, porque na maior parte das partidas dentro do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro jogou desse jeito, como jogou contra o Flamengo. E falo não só fora de casa, mas também dentro de casa. O Cruzeiro tem construído uma trajetória muito sólida e não é à toa que, já com mais de metade do campeonato, já caminhando para a reta final, o Cruzeiro segue no páreo pelo título brasileiro, mesmo não sendo o principal objetivo, mas é uma trajetória tão forte, é um caminho construído com tanta solidez que faz o torcedor sonhar com um algo a mais. Vale destacar isso que o Fabrício pontuou sobre o banco de reservas entrando em uma sintonia muito forte, e é claro que o Cauã acaba merecendo um destaque, né? Porque um garoto como ele, que ainda não tinha atuado em nenhum jogo de Série A, jogar com a personalidade que teve é uma coisa impressionante, né? Porque vale dizer que o Cauã veio de um time que está disputando a Série B do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Claro que a Série B acaba, de alguma forma, maturando o jogador, mas a estreia dele ser contra o Flamengo no Maracanã, com o Cruzeiro precisando se defender mais, e ele sendo um lateral direito, sendo um defensor, realmente vai destacar o comportamento dele, a tranquilidade que o Cauã teve em campo. E aí também tem os outros jogadores que entraram, né? A gente vê o Sinisterra mais disposto a correr, a fazer a parte tática, o próprio Gabi. O Gabi caçou falta na reta final, na área defensiva do Cruzeiro, né? O Eduardo também entrando com muita disposição. Então a gente vê tudo em muita sintonia no Cruzeiro, né? Todo mundo na mesma pegada, isso é muito legal. É assim que se forma uma equipe que, no mínimo, vai conseguir brigar por títulos durante muito tempo. Tivemos boas chances, né, Caio? Tivemos ali a finalização do Mateuzinho fora da área. É que, lógico, não foi tão no canto, o Rossi encaixou. Tivemos aquela jogada que o Matheus Pereira enfiou no fundo pro Mateuzinho. O Mateuzinho chegou dando em primeiro e aí veio o Léo Pereira e fez aquele corte. O Christian estava entrando com tudo. Teve o chute do Caio Jorge, né, para a defesa do Rossi no início do segundo tempo. Não, boas oportunidades. Cara, um jogo de gigante, né, cara? Duas equipes 14 criando. no segundo tempo. O Flamengo até responde depois com Varela. Competindo muito, os dois times. Você vê, o Flamengo... Cara, quem assiste futebol aí sabe como é que os caras jogam no Maracanã. Os caras sangram lá, velho, contra o Flamengo. E a gente conseguiu encaixar esse jogo aí, né, cara? Hoje é o Cruzeiro que a gente tá acostumado a ver. E aí é lógico que, né, é manter os objetivos, né? Eu acho que estão com o respaldo da diretoria, estão com o respaldo da comissão técnica, já deixaram claro que querem brigar pela Libertadores. E o caminho e o foco é esse, né? Então é fazer o dever de casa agora, no domingo, né? Com certeza a torcida vai estar lá empurrando, lotando o Mineirão mais uma vez, apesar do horário ruim, mas a diretoria aí teve o bom senso aí de dar uma baixada no ingresso, sabe? Ajudar o torcedor também, que faz parte, né? Um dia mais difícil e, sabe, horário ruim, mas que precisa desses 3 pontos, né, cara? Porque pra gente manter o foco, até porque, cara, esse Campeonato Brasileiro não pode dar mole valor. Mesmo se perdesse hoje, vamos supor assim, parou o título. E aí? Motivação tem que ser a mesma, cara, porque a gente vê Botafogo vindo forte, Bahia, o Mirassol forte, sabe? Bahia, não duvido que esses times aí possam tirar ponto até do Flamengo. As próximas rodadas aí... O Flamengo tem um Bahia fora na próxima rodada que só o Cruzeiro ganhou lá. Então, cara, tem muita coisa aí. É que a gente quer o melhor do nosso, a gente fica só visualizando as coisas nossas, né? É da gente, é do torcedor, né, cara? A gente quer o melhor pro nosso time sempre, e a gente às vezes sonha e visualiza algumas coisas, mas a gente... Tá tudo certo, né, Fabrício? Tá tudo certo, faz parte. Para jogar terra sem pretensão de ninguém, sim. Cada um aqui dando a sua própria opinião. Sim, faz parte, mas muitos jogos aí que às vezes a gente não consegue tirar ponto, os caras tiram desses times aí, Palmeiras, de Flamengo, entendeu? Então tem muita coisa para acontecer no campeonato aí, muita coisa para, sabe, manter o foco, cara. E vale dizer que o próprio Cruzeiro conseguiu tirar pontos do Flamengo, né? O Cruzeiro vai passar esse Campeonato Brasileiro sem perder um jogo pro Flamengo. O Cruzeiro conseguiu 4 pontos de 6 em cima do Flamengo, e dá para se dizer que no primeiro jogo incontestável foi melhor, nesse teve um pouco mais de equilíbrio, mas não é nenhum exagero falar que o Cruzeiro conseguiu uma parte interessante da partida ser superior ao Flamengo, isso é muito significativo. Não, bem demais, eu acho que o principal foi o time ter se reencontrado, sabe, porque assim, os outros 2 jogos, eu tava até pensando, rapaz, será que essa galera mudou o foco? Porque assim...
Você conversou comigo, a gente falou. Eu conversei com o Valu em off e falei, não, vou explanar isso logo, porque também faz parte, né, família? A gente tá aqui se ajudando. Uai, quem tá lá pra coletiva, Fabrício? Léo Jardim, cabeludo e de óculos lá. E aí, eu falei, cara, o Valu, acho que esses caras mudou o foco, porque assim, tá muito mais palpável uma Copa do Brasil, né, cara? 4 jogos, a galera sentiu essa sensação do mata-mata, porque é gostoso, já disputei essas competições, já fui campeão, inclusive de Brasileiro.corrida e de Copa do Brasil. E eu sei o quão... E aí, você compara com o brasileiro. Pô, você tem jogos que você tem que manter aquele foco, torcer pro tropeço do Flamengo, do Palmeiras... Pô, cara, vamos focar no Brasil, na Copa do Brasil? Essa foi a impressão que eu tive nos outros 2 jogos. Faltou, parece, aquela coisa toda, né? A gente ganhou do Bragantino, beleza. Contra o Vasco a gente já não conseguiu ter a sorte, né? Porque a gente não jogou bem contra o Bragantino, a gente conseguiu ganhar, mas reverter. Contra o Vasco a gente já não teve isso. Mas hoje eu vi que o nosso time tá nesse foco, né? Não sei se já estavam com a cabeça nesse jogo, porque é muito difícil para o atleta, sabe, Valu? A gente também não consegue todo jogo estar numa ficha. É o que o jogo aí, ó. Era o jogo esperado do Campeonato Brasileiro. A gente tá falando de 5 rodadas atrás, já falava nesse jogo. E aí, superou todas as expectativas. Não teve gol, não. Mas quem entende de futebol e vê e aprecia um bom futebol, vê o quanto foi disputado esse time, sabe? Não teve muitas chances criadas, muitas jogadas bonitas. Mas jogo disputado é assim, meu irmão. Raramente você vai ver jogo em Copa do Mundo que é bonito pra caramba, entendeu? Que é, porra, um time dando show. É nesse nível aí, ó. E aí a gente, sabe, completa aí, Valu, que eu até me perdi aí nos... Não, tá tudo certo, guerreiro. Só para chamar a galera, né? Mais de 16 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV. Deixem o seu like daqui a pouco. 17 mil pessoas agora, muito obrigado. 14 mil likes, boa. Daqui a pouco, Leonardo Jardim, tá vendo ali, o Samuca tá sendo responsável hoje pelos testes. Voltou. Retomei o raciocínio. Pô, Quando fala demais também, né? Se perde, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que frear eu aqui, ô Caio Fábio. Me ajuda, Caio Fábio. Então, assim, aquela mensagem, né, que o time passava pra gente de foco, de aquela coisa toda que vinha acontecendo até o jogo do Bragantino e do Vasco, voltou hoje. Eu não tenho dúvida que esse time vai estar focado de novo no domingo, apesar com todos os desfalques aí, mas dá pra ver que o time ainda tá nesse foco, né? Cada jogo a jogo. Lógico que no jogo do Vasco teve umas preocupações aí com cartão, tem aquela coisa toda. Hoje você já viu a rapaziada aí mais solto, chegando, pé firme, pé na bola, como tem feito na marcação, sabe? Pressionando. E agora A gente pira vendo os lances. Nossa, é demais, cara. Eu adoro. Eu fico vendo aqui direto os lances, até me perco aqui, cara. Desculpa, gente. Nossa, vai, pô, cara. Eu fico pensando, pô, poderia ter entrado. Olha essa defesa, cara. Mas, Fabrício, isso que você falou da equipe voltar a dar uma resposta positiva, principalmente no aspecto coletivo, é muito importante, porque em algum momento o torcedor do Cruzeiro pode ter pensado, poxa, e aí, será que aquele time não vai voltar ao melhor nível? E voltou, justamente em um jogo que foi muito exigido também, né? Acho que é algo que tem que seguir para os próximos jogos, para essa reta final de Campeonato Brasileiro e, por óbvio, lá na frente, na Copa do Brasil. Mas essa é a identidade que a gente se acostumou a ver do Cruzeiro. Um time aguerrido, um time concentrado, capaz de jogar bem o primeiro tempo, mas capaz de jogar também o segundo tempo. Todo mundo sendo bem solidário, né, se entendendo bem dentro de campo. A naturalidade, por exemplo, que a gente viu jogadores se entendendo em campo foi bem legal. É esse o Cruzeiro que a gente se acostumou a ver do Leonardo Jardim. É uma ótima notícia. Eu acho que talvez seja a melhor notícia do jogo de hoje, né? Ainda melhor do que um ponto conquistado no Maracanã, que já foi algo bem legal. Não, e assim, você tem que manter esse padrão, sabe por quê, Caio? Porque mesmo que o time, vamos supor, o time muda o foco mesmo. Pô, não, afinal... Mas tem que manter um padrão de jogo, porque assim, o padrão de jogo, ele demora... A gente demorou quase meio ano, cara, pra gente começar a jogar nesse nível. Entendeu? Então, quando você pega um padrão de jogo, você tem que manter, porque depois você erra a mão, você não consegue. Vamos jogar esse jogo bem. Não existe isso. Existe um padrão de jogo que você joga, se acostuma, e aí todo mundo anda junto. Entendeu? E aí a coisa flui. Aquela coisa da chave que você fala, né? Não é liga e desliga. Para esse jogo aqui, não é ventilador, né? Que você modera a intensidade, né?
E aí acostuma tudo, né? A mente, o corpo, a parte física, a parte tática, sabe? A cobrança, o vestiário, sabe? Hoje, eu aposto que o vestiário hoje deveria estar aquela energia maravilhosa, entendeu? Todo mundo pra cima, todo mundo, sabe? Focado, concentrado, sabe? Eu acho que... E aí essa coisa toda vem pra dentro de campo, né? Isso, daqui a pouquinho, pode acrescentar, Caio Fábio, a gente já está aqui de olho, porque parece que está tudo pronto. Daqui a pouco o Leonardo Jardim chegando para mais uma entrevista coletiva. É isso, e uma questão até que a gente comentava em off, principalmente o valor, é que o Cruzeiro conseguiu, por exemplo, bater de frente contra o Flamengo por 2 vezes no Brasileirão, tendo um processo muito mais difícil de chegar a ter uma identidade, né? Porque esse Flamengo, por exemplo, é treinado pelo Felipe Luiz desde o ano passado. O Felipe Luiz, para quem não se lembra, já foi campeão de Copa do Brasil no Flamengo no ano passado contra o Atlético Mineiro. E o Cruzeiro, em menos tempo, até com menos profundidade de elenco, com jogadores chegando em meio de temporada, ainda se adaptando, conseguiu fazer um jogo de igual para igual contra o Flamengo no Maracanã. E isso só nos anima ainda mais pensando o que vem pela frente, nessa reta final de ano e ainda mais no ano que vem, né? Com o Jardim tendo uma pré-temporada, quem sabe chegando mais jogadores. Mas o processo do Cruzeiro está até mais acelerado, por exemplo, do que em relação ao Flamengo. Não, demais, né? A gente está falando de um Flamengo aí que demorou a se reestruturar, né? Lógico, reestruturou. Mas tem 3, 4 anos assim, um padrão de jogo. Entra treinador, sai treinador, mas mantém elenco, mantém o nível de jogo, porque assim, você pode ver, muda 3, 4 jogadores, a maioria ali, a base está sempre ali. Aí eles vão lá, gastam 250 milhões numa janela, gastam 250 milhões, mérito deles, tá, pessoal, aqui, mas até acho que assim, fazem até às vezes de uma forma meio desordenada, né, Fabrício, esses gastos assim, e a gente está conseguindo fazer o que fizemos hoje. Não, pois é, e a gente nessa temporada, né, cara, que a gente se encontrou um treinador, encontrou um jeito da diretoria lidar com o elenco, encontrou bons jogadores ali para ser a espinha dorsal, para ser os caras a diretoria perguntar alguma coisa, cara, vamos fazer isso, aquilo, porque tem que ter esses caras, né, caras de confiança que querem o bem do clube, profissionais, sabe, e a coisa tá fluindo, cara, a expectativa minha do Cruzeiro, não só esse ano, eu acho que esse ano a gente ainda consegue um título, ou Copa do Brasil ou Brasileiro, ainda tem esperança, entendeu? Um desses dois a gente vai beliscar, eu tenho fé nisso. E aí, cara, a expectativa para o ano que vem é impressionante, porque assim, imagine hoje você tem uma capacidade só de transição rápida, essas coisas com as peças que chegaram agora, mas você imagine encorpando mais esse elenco, tendo o Flamengo, a gente está falando de um time que o Flamengo tem 3 elencos, irmão. Hoje se fala-se muito hoje em Arrascaeta, não sei o quê. Hoje quem foi para ver a Arrascaeta, como o Valu falou, viu o Matheus Pereira jogar, entendeu? Não se virou, os caras, o Samuel Lino jogando pra caramba. Hoje não vi Samuel Lino, entendeu? Então, você imagina a gente daqui 2, 3 anos, sabe? Se continuar nessa pegada, encorpando o elenco, porque a gente praticamente trouxe todo mundo esse ano, né? E foi importante você ter dito isso, Fabrício, porque assim, falando aí primeiro de investimento do Flamengo, né? Como tem qualidade. Hoje, por exemplo, particularmente, achei que o Carrascal foi o melhor jogador de ataque do Flamengo, né? Investimento pesado que os caras fizeram no meio da temporada e que já está surtindo efeito. Mas esse Cruzeiro que se encontrou muito jogando por meio de transições rápidas, acho que parte muito de uma leitura do Jardim que viu que era o que iria funcionar no prazo mais curto, né? Agora, certamente, pensando no ano que vem, vai ser um Cruzeiro que vai ter mais repertório de jogo. Às vezes alguns torcedores questionam por que esse Cruzeiro não busca ter mais a posse. Claro que o Jardim já explicou e muito bem sobre essa questão da posse, mas a forma mais rápida que o Cruzeiro se encontrou foi desse jeito. O Jardim não tinha como buscar um time com muito mais repertório, né? Agora, certamente, tendo mais tempo de trabalho e jogadores mais bem adaptados, não tenho dúvidas de que o Cruzeiro daqui a algum tempo vai mostrar ainda mais do que já tem mostrado, que já é muito legal, né? O que o Cruzeiro já tem mostrado hoje é suficiente para brigar por título de Brasileirão e de Copa do Brasil.
Eu também acho. Não, esse nível de competição que tá, a galera focada, sabe? O comprometimento da equipe é muito bom. Agora, essa questão de posse de bola, de cadenciar o jogo, cara, aí é jogador, cara. É porque, assim, você treina para transição rápida, você treina para... Mas essa leitura de cadenciar jogo, isso aí é qualidade do jogador, né? De aparecer, de querer a bola, jogos difíceis, sabe? Pô, ter qualidade técnica, drible, enfim... Tudo isso aí eu acho que está encorpando muito bem, né? A gente, eu acho que está num processo até mais rápido que eu não imaginava a gente estar num processo assim tão acelerado esse ano. É isso, Fabrício. A gente segue aguardando aqui. Daqui a pouco a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim, agradecendo as mais de 17 mil pessoas que estão ligadas aqui na Samuca TV. Quase 17 mil likes, temos 15 mil likes. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam, né, a fazer... Mais um dia de jogo KTO, o Cruzeiro empatando com o Flamengo no Maracanã por 0-0. Um jogo de futebol realmente muito bem jogado por ambas as equipes, mas principalmente falando da parte que é a parte que nos interessa, falando do Cruzeiro, retomando, né, aquilo que o Fabrício com propriedade chamou de melhor rendimento do Cruzeiro, né, aquele ritmo que a gente tanto queria ver, novamente a gente conseguiu ver no Campeonato Brasileiro e diante da equipe que é a principal equipe da competição nacional. A gente ainda vai falar a respeito dos jogadores que acabaram tomando o terceiro cartão amarelo, mas isso mais para o final do nosso dia de jogo KTO, depois que a gente esgotar, né, tudo que tivermos de esgotar a respeito desse jogo. Estou numa expectativa grande de ouvir o Leonardo Jardim falando desse Cruzeiro. O Leonardo Jardim hoje poderia falar igual o Felipe Luiz falou, né? O Flamengo não colocava aqui 70 e poucas mil pessoas, faz jogos, né? Mas quanto o Cruzeiro colocou. Né? Agora, falando em Jardim, como deu certo a escolha dele pelo Matheus Henrique, hein? Inclusive, fica difícil imaginar o Cruzeiro sem o Matheus Henrique daqui para frente. É um cara que, pelo jogo que fez hoje, vai brigar muito, mas muito forte pela titularidade. Se entendeu facilmente com o Matheus Pereira, potencializou o jogo dos volantes. Impressionante o que fez o Mateuzinho. Eu também achei, mas aí eu acho que não cabe os dois volantes, um cada ponta, sabe? Ele e o Christian, eu acho que aí a gente ficou muito defensivo. Eu acho que a gente ficou muito pelo meio, sabe, buscando bola pelo meio. Uma vez ou outra deu uma escapada ali, mas eu acho que a gente ainda precisa de um beirada. Mas circunstancialmente dá pra gente pensar nesse time, né? Pelo menos assim, até o Arroio ficar 100%, o próprio Sinisterra, dá pra se pensar em um Cruzeiro começando alguns jogos do jeito que começou. Porque produziu também, né? Se a gente for pensar no primeiro tempo, o Cruzeiro teve as melhores chances do jogo e tendo ali o Matheus Henrique como uma peça importante para criar oportunidades, com o Christian pisando na área também. Eu também achei. Não, e o Mateuzinho aparecendo até mais que o Christian nessa parte ofensiva, né? Eu achei uma boa opção, mas eu ainda senti o Sinisterra ainda meio travado ainda, sabe? Eu acho que ele tá meio travado. Eu acho que o Arroio tá melhor que ele. Falar a verdade, eu acho que, de repente... Mas talvez, será que o Sinisterra não entrou por aquela questão de leitura, mais experiência para um tamanho de jogo desse? Não sei. É a impressão que tem. O Sinisterra é um jogador mais experiente. O Arroio vai jogar qualquer jogo igual, irmão. O Arroio qualquer jogo igual. Dá uma segurada, tá? A primeira que ele pegar, ele Seleção do mundo, vai pra cima. É o jogo dele, jogo porque moleque, o Sinisterra é aquele cara que já passou por várias ligas, que veio da Premier League. Se a gente for pensar em seleção... Já teve embate contra o próprio Varela, por exemplo, né? Treinador gosta mais desse jogador mais consciente, tem essa leitura mais pá. O menino, meu irmão, soltar ele... Mas eu confesso que eu gostei de ver ele, espero... Eu quero ver ele domingo, velho. Falar, não tô mentindo pra você não, velho. Ah, não, aí sim. Aí é um jogo que, quem sabe, dê até pra ele começar, né? Quem são os desfalques, Caio, que tem pra domingo agora? Fabrício Bruno, Caio Jorge... Romero. William... Fabrício Bruno, Romero, Caio Jorge e o Romero estava pendurado? Tava pendurado. Se eu não me engano, até o Samuca... Eu deixei de anotar. Até o Samuca chegou a falar. Então são 4 titulares, né? Lateral direito, um zagueiro, um volante e o centroavante.